Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo permaneça conosco nesta manhã. Amém? Nossa atitude diante do dia da expiação. A todas as crianças, adolescentes, jovens, adultos, eu quero também aos internautas desejar que a paz e a unção do Espírito Santo repouse sobre suas vidas, sobre as nossas vidas. Amém. E o que vamos aprender aqui nesta manhã, que a mensagem não fique vagando por essas quatro paredes, mas possa chegar ao trono de Deus como cheiro suave. Amém. Eu posso afirmar com todas as letras que Deus, o Todo-Poderoso, está aqui e que o seu Santo Espírito possa atuar em nossas vidas e possa nos ajudar para que possamos sair daqui diferente do jeito que entramos. Sejam todos bem-vindos neste bom lugar. Levítico capítulo 23, versículo 29. A palavra de Deus nos diz algo importantíssimo e vital. Quem que naquele dia não afligisse sua alma era extirpado de Israel. O dia da expiação era o maior dia em Israel. Era particularmente santo e nenhuma obra se devia fazer. Os judeus chamavam no Yom Kippur, quer dizer, dia da expiação. Era a coluna mestre do sistema sacrificial. O dia da expiação ocorria no 10º dia do 7º mês, chamado Tisri. Era em geral o nosso outubro. A preparação especial para esse dia começava 10 dias antes. Em Levítico capítulo 23, versículo 27, mas ao 10 desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis ofertas queimadas ao Senhor. O dia da expiação era um dia solene, era um dia muito especial. O que era a expiação? Era uma cerimônia realizada no 10º dia do 7º mês, ou mês de outubro, para nós hoje, na nossa era, onde o pecador trazia o animal, um novilho, para ser morto e derramado sangue e ser feito a expiação pelo sumo sacerdote, o qual fazia por ele pela tenda da congregação e o altar e por todo o povo da congregação. Era feita a confissão dos pecados. Seria uma purificação especial, uma purificação indispensável. O destino de cada pecador, de cada pessoa que se encontravam ali, era decidido ou dependia 100% do trabalho de reconciliação ou expiação realizado pelo sumo sacerdote. No 3º dia do 7º mês, o sumo sacerdote se mudava de sua casa em Jerusalém para os recintos do templo. Ali passava ele a semana em oração e meditação, e também preparando o ritual para o dia da expiação, de modo a não cometer erro algum. Na noite anterior ao dia da expiação, o sumo sacerdote não tinha permissão de dormir, para que não lhe sobreviesse qualquer contaminação. Levítico capítulo 16, versículo 19. O sacerdote o purificará das imundícias dos filhos de Israel e o santificará. Estas declarações tornam claro que eram os pecados de Israel que contaminavam o santuário e o altar. Esta contaminação ocorrera durante o ano do ministério diário. Cada manhã e cada tarde, fora morto um cordeiro, sendo seu sangue espargido sobre o altar. Ao redor, isso contaminara o altar. Os ofensores haviam trazido suas ofertas pelo pecado e a transgressão. No dia da expiação, os pecados daqueles que já tinham obtido perdão eram apagados. Os outros eram extirpados.
assim era o santuário purificado do registro do pecado acumulado durante o ano. E essa purificação do registro também efetuava a purificação do povo cujos pecados já estavam perdoados, eram apagados. Não mais permaneciam como testemunho contra eles. A expiação estava feita e o povo não se achava sob condenação. Estavam puros, estavam livres. O próprio registro não existia mais. E assim termina a obra do dia da expiação, no que respeita a todos os pecados confessados. Todo aquele que confessou os pecados e dele se arrependeu, tem a certeza de que os mesmos foram apagados. Ouviu as campainhas ao tornar o sumo sacerdote a pôr as vestes de seu ofício, anunciando a consumada obra. Esse não é somente um pecador perdoado, não está apenas perdoado, mas purificado. O perdão foi concedido no serviço diário, a purificação do dia da expiação. O próprio registro do pecado foi apagado. Israel está livre. Em Daniel capítulo 8, versículo 14, a palavra de Deus nos diz que até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. A palavra de Deus nos diz que o santuário, a qual está dizendo em Daniel capítulo 8, 14, não seria o santuário terrestre, feito pelo sumo sacerdote, ou o sacerdote no santo. Mas a palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2, que Cristo, ele não entrou no sacerdote feito por mãos. No versículo 1 diz, ora, a suma do que temos dito é, que temos um sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. E o versículo 2, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor o fundou e não o homem. A pergunta predominante desta manhã é, qual será nossa atitude no dia da expiação? Nós estamos vivendo numa época solene. Nós estamos vivendo nos últimos segundos desta era. Daniel capítulo 8, versículo 14, se cumpriu ao pé da letra. A palavra de Deus nos diz, no capítulo 9, o resultado e a resposta das 2.300 tardes e manhãs. Em Números nos diz que um dia te dei por um ano. E a palavra de Deus nos diz que, ao invés de ser 2.300 tardes e manhãs, como um dia tem 24 horas, literal, está dizendo 2.300 anos, literalmente, porque um dia na profecia é um ano. A pena inspirada nos diz que a 70 semana foi determinada, foi separada para o povo de Daniel. 70 semanas. 7 vezes 7, 49. Como podemos dizer, 70 vezes 7, equivalente a 490 anos. 70 semanas foi separadas para o povo de Israel. Interessante notarmos um detalhe. Essa 70 semanas foi dividida em 3 partes. 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. Cumpriu ao pé da letra. No ano 34, fechou as 70 semanas com a morte de Estevão. 1.810 anos restavam dos 2.300 anos. E em 1844, Cristo sai do lugar santo para o lugar santíssimo. E interessante notarmos que realmente cumpriu a profecia. Muitos decepcionaram porque eles imaginaram que Cristo viria a esta data. Mas não, Cristo estava vindo ao ancião de dias, ao Deus Pai, o Todo-Poderoso. E interessante que Irã Edson, ele pôde contemplar no milharal Cristo saindo do lugar santo para o lugar santíssimo. E realmente o texto de Hebreus capítulo 8, versículo 2 se cumpriu. Não o santuário terrestre, mas sim o santuário espiritual. E a mensagem desta manhã, ela é realmente para mim e para você.
Eu não quero falar com minhas próprias palavras, mas eu quero deixar a pena inspirada dizer, e essa mensagem é sublime e importante. Nós vamos atentar para o que Deus quer nos dizer nesta manhã. Em Meditação Matinais 77, página 247, diz assim: deve haver uma purificação da alma aqui na terra, em harmonia com a purificação do santuário no céu, efetuada por Cristo. O povo de Deus deve ter agora os olhos fixos no santuário celestial, onde nosso grande sumo sacerdote está intercedendo pelo seu povo. Onde Cristo está? No santuário celestial. Fazendo que obra? A obra de intercessão, a obra de expiação. Meditação Matinais 92, página 331. Vivemos hoje no grande dia da expiação, no cerimonial típico. Enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel, exigia-se que todos afligissem a alma pelo arrependimento do pecado e pela humilhação perante o Senhor, para que não acontecesse de serem extirpados dentre o povo. De igual modo, todos quanto desejem que seu nome seja conservado no livro da vida, deve agora, nos poucos dias de graça que restam, afligir a alma diante de Deus, em tristeza pelo pecado e em arrependimento verdadeiro. Deve haver um exame de coração profundo e fiel. É o que a pena inspirada nos diz. Desde 1844, iniciou-se a obra de investigação e apagamento dos pecados. Deus examinará o caso de cada indivíduo como um escrutínio, tão íntimo e penetrante como se não houvesse outro ser na terra. Meditação Matinais 77, página 248. Provérbios capítulo 28, versículo 13. O que devemos fazer nesses dias solenes? Quem quer ler? Dá para ler ou não? Quem quer ler? O que encobre? O que devemos fazer nesse dia solene? E fazer o que com eles? Confessar os pecados e deixá-los. Meditação Matinais 77, página 47, diz assim: há necessidade de um profundo exame de consciência e de que investiguemos profundamente, à luz da palavra de Deus, estou com o coração sadio ou ele é corrupto? Estou renovado em Cristo ou tenho ainda coração carnal? Mudado apenas na aparência exterior? Ou mudado apenas na aparência exterior? Apresentai-vos ante o tribunal de Deus e vede se a luz divina possuís qualquer pecado secreto, qualquer iniquidade, qualquer ídolo que não sacrificastes ainda. Esse é o conselho da pena inspirada, que hoje, a época a qual nós estamos vivendo, é necessário de um profundo exame de consciência. Meditação Matinais 92, página 330, diz assim: se os que escondem e desculpam suas faltas pudessem ver como Satanás exulta sobre eles, como escarnece de Cristo e dos santos anjos, pelo procedimento deles, apressar-se-iam a confessar seus pecados e deixá-los. Nós precisamos, com o auxílio do alto, pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, ajuda-me. Nós precisamos de reconhecer a nossa indignidade, reconhecer que estamos em pecado e confessá-los e abandoná-los. Porque o inimigo, ele está debochando de Deus, ele exulta, ele escarnece de Cristo e também dos santos anjos. Joel capítulo 2, versículo 12 a 17. Quero que alguém da congregação ajude na leitura, por favor.
Joel 2. Versículo 13. Versículo 14. Quem sabe, não se voltará, se arrependerá, deixará a vossa uma bênção, em oferta de alimentos e libação ao Senhor nosso Deus. Versículo 15. Tocai a trombeta em Sião, santificai o jejum, convocai uma assembleia solene. Versículo 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu aposento. Versículo 17. Chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos, onde está Deus? Então, o conselho de Joel aqui é o quê? Que nós realmente santifiquemos um jejum, convocai uma assembleia solene. E esta é a época a qual nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo nos últimos dias do dia da expiação. E olha o que a pena inspirada nos diz. Meditação matinais 77, página 39. Precisamos buscar hoje a Deus e estar decididos a não ficar satisfeitos sem a sua presença. Devemos vigiar, trabalhar e orar como se esse fosse o último dia que nos fosse, o quê? Que nos fosse concedido. Precisamos realmente buscar a Cristo hoje. Meditação matinais 59, página 169. Diz assim: meus irmãos, rogo-vos, despertai do sono da morte. Um outro continua a leitura. Não dá para ler? É demasiado tarde para consagrar as forças do cérebro, dos ossos e dos músculos ao serviço do próprio eu. Não permitais que o derradeiro dia vos encontre destituídos do tesouro celeste. Que obra deve ser feita agora enquanto o juízo de investigação prossegue no céu? Qual é a obra que o Ailton deve fazer, que você deve fazer, que nós devemos fazer? Olha o que nos diz a palavra de Deus. Meditação matinais 77, 252. Enquanto o juízo de investigação prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento do pecado entre o povo de Deus na terra. O que deve ser feito nesta época? Enquanto o juízo de investigação prossegue, arrependimento sincero e também o quê? Afastamento do pecado entre o povo de Deus. Meditação matinais 277, 247 diz assim: o povo de Deus deve ter agora os olhos fixos no santuário celestial, onde nosso grande sumo sacerdote está intercedendo pelo seu povo. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo corações purificados da má consciência. Sétimo bíblico comentário, página 972, diz assim: o grande juízo está em andamento. E já faz algum tempo. Agora o Senhor diz: mede o templo e os que nele adoram. Enquanto percorreis as ruas, tratando de vossos negócios, lembrai-vos de que Deus vos está medindo. Enquanto desempenhais vossos deveres no lar, enquanto conversais, Deus vos está medindo. Lembrai-vos de que vossas palavras e ações estão sendo fotografadas
nos livros do céu, assim como o artista reproduz o rosto na chapa polida. Não é o Ailton que está dizendo, é a pena inspirada. O templo está sendo medido. A nossa vida está sendo fotografada. E nós precisamos de atentar para isso e buscar a Deus enquanto há tempo. E a pena inspirada nos diz, testemunho para ministro, página 452. Os que vencem o mundo, a carne e o diabo serão os agraciados, que receberão o selo do Deus vivo. Aqueles cujas mãos não são limpas, cujo coração não é puro, não terão selo do Deus vivo. Os que planejam pecado e os praticam serão omitidos. Somente os que, em sua atitude diante de Deus, desempenham a parte dos que se arrependam e confessam os pecados no grande dia antitípico da expiação, serão reconhecidos e assinalados como dignos da proteção de Deus. Somente os que vencem o quê? O mundo, a carne e o diabo. É difícil ou é fácil? É dificílimo vencermos essas três coisas. Mas a palavra de Deus nos diz, tudo posso naquele que me fortalece. Nós precisamos de estar buscando a Deus dia após dia. Precisamos de interceder pelos nossos queridos, pela nossa família, por nós mesmos. Precisamos orar. A palavra de Deus diz orar, vigiar e trabalhar. Não podemos perder tempo. Estamos vivendo numa época solene e o mundo está realmente na contramão. Por isso nós precisamos de pedir a Deus socorro, pedir clemência, pedir misericórdia para vencermos o mundo, a carne e o diabo. A palavra de Deus nos diz, não ameis o mundo, e nem o quê? O que no mundo há, porque aquele que ama o mundo... Mas como está o nosso coração? Estamos no mundo, mas não devemos estar no mundo. Mas os nossos corações estão voltados para as coisas deste mundo. E nós precisamos de pedir a Deus misericórdia. Pedir a Ele que tire dos nossos corações o amor às coisas deste mundo. Meditação Matinais, 77, página 55, diz assim: advirta a todos os que professam o nome de Cristo, a que se examine rigorosamente e façam plena e cabal confissão de seus erros, a fim de que os mesmos vão antecipadamente a juízo, e o anjo relator possa escrever ao lado de seus nomes o perdão. Não oculteis nada a vosso exame. Atos capítulo 2, versículo 11 a 14. Quem quer ler? Está fácil a leitura? Tito 2,11. Muito bem, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a quantos? A todos os homens. E o versículo 12. Ensinando-nos que renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século como? E piedosamente. Não é fácil, mas não é impossível. Sem mim nada podeis fazer, mas com Cristo ao lado tudo podemos. Por isso que não podemos deixá-lo. Precisamos de buscá-lo. Precisamos estar com Cristo diariamente. O versículo 13. Pode ler. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador. Que bênção. Aguardando a bem-aventurada esperança. Que esperança? Jesus, o aparecimento de nosso Pai Celestial, de Cristo. E Ele realmente está voltando. Ele está a caminho. A qualquer momento, Cristo pode voltar. E nós precisamos de aguardá-lo. Precisamos de abreviá-lo também a sua volta. E o versículo 14 diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo como? Especial. E mais o quê?
zeloso e de boas novas. Esta é a mensagem. É o que eu e você precisamos ter. Zelo e ser especial. É isso que está precisando hoje. A palavra de Deus nos diz: homens tementes a Deus, homens que não se comprem nem se vendam, homens que sejam tão fiel ao dever como a bússola ou é ao polo. Esses homens que estão faltando hoje. Não sei como é a sua vida, não sei como é você diante da sociedade, não sei, mas Deus o sabe. E a palavra de Deus nos diz, e também estudamos na lição, que nós precisamos de fazer o quê? A vontade de Deus, independente onde estamos. E nos diz, Atos capítulo 3, versículo 19. Temos de qual esse texto? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E vem o quê? Tempo de refrigério pela presença de quem? Mais o quê? O qual? Fala para o Marcos. Enviei ele a Jesus Cristo. Nós precisamos realmente, na época a qual estamos vivendo, no dia antitípico da expiação, pedir clemência, pedir a Deus socorro, pedir a Ele misericórdia. Porque eu posso afirmar para você, que está me ouvindo nesta manhã, o inimigo não está brincando de demônio. E nós não podemos brincar de ser cristãos. Precisamos buscá-lo enquanto há tempo. E nós estamos vivendo nesta época. Interceder é pedir clemência, misericórdia e perdão. Não deixe de buscar. Busque a Deus, porque Ele está voltando. Ele está a caminho. Que Deus nos dê tua graça e nos abençoe, para que realmente possamos buscá-lo, fazer a vontade dEle, e quando Ele voltar, possamos ouvir dEle: vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde quando? Desde a fundação do mundo. Que Deus nos abençoe e nos dê tua graça. É o meu sério desejo e minha oração para mim todos. Amém.